É interessante observar que Paulo, ele começa, no versículo 3, ele começa dizendo, bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aqui não está falando de bênçãos físicas, está falando de bênçãos espirituais, sabe? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então Paulo não está falando de bênçãos de casa, de carro. Paulo não está falando de algo que seja visível. Paulo está falando aqui, ele inicia Efésios pedindo ao Senhor e dizendo, bendito seja Deus que já nos abençoou com toda a sorte de bênção, mas não do meu jeito que eu estou querendo, não é porque eu preciso de uma roupa nova, não porque eu preciso de um carro novo, não é dessa forma. Ele está dizendo, está afirmando que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Foi nesse ambiente que Deus levantou essa igreja. Uma igreja poderosa, não era qualquer igreja, era uma igreja poderosa, uma igreja avivada, uma igreja que estava ali, uma igreja que tinha dinheiro, uma igreja que era bem sucedida. Era a maior igreja naquele momento. Então, Paulo, ele permaneceu ali em Éfeso por 3 anos, está lá em Atos capítulo 20, versículo 31, ensinando diariamente, formando discípulos e testemunhando grandes milagres de Deus. Ali aconteceu um grande avivamento em Éfeso. O avivamento foi muito intenso, que muitos abandonaram, sabe o que? A feitiçaria e queimaram publicamente seus livros. Isso significa, queimaram seus livros, significa que tinha muita gente intelectual, com um nível intelectual muito alto, estudiosos, sábios, pessoas entendida de todas as áreas. Eram pessoas que conheciam, tinham um conhecimento muito grande. Muito grande. Não era um conhecimento qualquer, eram pessoas cultas, educadíssimas. Então, essa igreja foi estabelecida nesse ambiente. Ensinada por Paulo, pastoreada por Timóteo, presta atenção, foi ensinada por Paulo que fundou essa igreja, e ela foi pastoreada por Timóteo, o discípulo de Paulo, estava ali pastoreando. Então a gente percebe que são 2 grandes nomes, 2 pastores, 2 pessoas importantes no evangelho. Significa, não foram qualquer pessoas que estavam ali ensinando, são pessoas que tinham, principalmente Paulo, uma intimidade muito grande com Deus. E Timóteo, como discípulo, também estava ali pregando a palavra. Então houve grande milagre e acontecia. E sabe o que aconteceu também? E influenciada pelo ministério do apóstolo João. São 3 pessoas. Era uma igreja madura, amados. Madura, organizada, firme na doutrina e rica em conhecimento bíblico. E isso me chamou a atenção. Uma igreja madura, rica, certo? Rica em conhecimento bíblico, tinha tudo. Tinha tudo. Porém, ao escrever esta carta, Paulo faz uma oração surpreendente. Uma oração que nos surpreende. Ele não pede mais recurso, mais milagre, mais influência, mais crescimento ou mais prosperidade. Paulo não pede. Na oração que Paulo faz, ele não está pedindo, Senhor, traz recurso para essa igreja, Senhor, traz prosperidade, Senhor, traz mais influência para essa cidade. Não, ele não está pedindo na oração dele. Era uma igreja estabelecida, madura, firme. Meu Deus. Mas no versículo 17, ele pede algo maior. Que lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação, para que conheça melhor a Deus. Foi aí que me chamou a atenção.
não é o grau da minha intelectualidade que me faz conhecer a Deus. Não é a quantia de dinheiro que eu tenho na conta que me faz conhecer a Deus. Não é. Não é a influência que me faz conhecer a Deus. Percebe-se que essa igreja tinha tudo, madura, firme, rica em ensinamento e conhecimento bíblico, mas a oração dele estava, percebe-se, diferente, estava faltando alguma coisa. Estava faltando alguma coisa. Paulo entendia que existe uma diferença entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. O que percebe-se, o que dá de entender na oração de Paulo é que a igreja, eles conheciam tudo aquilo que Deus estava fazendo, mas não conhecia aquele que era o fazedor. A igreja conhecia os milagres, conhecia, sabe, tudo aquilo que Deus estava fazendo do sobrenatural, mas e Deus? Então, há uma diferença em conhecer sobre o que Deus faz, e há uma outra diferença em conhecer a Deus verdadeiramente. Aqueles crentes possuíam doutrina, amados, conhecimento e experiências, mas ainda precisava de revelação para entender quem é Deus, quem era Deus. Eles não conheciam Deus de verdade. Eles estavam tomando posse do que Deus estava fazendo, dos milagres, do grande avivamento, mas e Deus, de fato, na oração de Paulo, estava dizendo, eles ainda não te conhecem. É isso que Paulo está dizendo. Eu oro e peço para que o Senhor traz sabedoria, espírito de sabedoria. Não tinha sabedoria. Se Paulo está orando pedindo sabedoria, porque não tinha sabedoria. Percebe-se que não é formação que te dá sabedoria. Não é você ser doutor ou pós em alguma coisa que te dá sabedoria. Não é. Não que isso não tem um grande valor, tem. Eu estou falando de algo maior do que isso. Eu estou falando de alguém maior e melhor que tudo isso. Eu estou falando de conhecer a Deus. E foi nesse momento, bem aí, que essa reflexão me veio ao coração. Porque muitas vezes nós pensamos que estamos em um nível tão alto de conhecimento que pensamos que já conhecemos Deus. Estamos em um nível tão alto que pensamos que não precisamos ir mais fundo. E não precisamos mergulhar nas profundezas do Espírito. E essa mensagem, esse sermão de hoje, nos leva a um confronto conosco mesmo, mas nos leva, sabe a quem? A um amigo chamado Espírito Santo. É só Ele que pode nos levar a uma revelação profunda no Espírito, das coisas espirituais. Para conhecer Deus, porque Deus é Espírito, porque, olha bem, Jesus disse lá em João capítulo 4, versículo 22, 23, 24, até o 26, Jesus conversando com a mulher de Samaria vai dizer, olha, o Pai procura tais adoradores que adorem em Espírito e em verdade, porque Deus é Espírito. Isso nos ensina uma verdade poderosa. É possível estar na igreja e ainda não conhecer Deus profundamente? É possível? É. Porque estar na igreja não significa que você conhece Deus. Atos capítulo 19, versículos 1 e 2, vai dizer algo que nos chama atenção. Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Aonde que ele chegou? A Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, significa crentes, perguntou-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam, pelo contrário,
nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Mas Paulo estava perguntando para pessoas que haviam recebido Jesus Cristo como único Salvador, havia se batizado. Eram crentes, mas eles nem sabiam que existia o Espírito Santo, muito menos conheciam a Deus. É possível estar sentado num banco da igreja ouvindo a palavra e ainda não conhecer a Deus? É possível. Então essa mensagem, ela nos traz um alerta aos nossos corações, à nossa caminhada. Será que eu conheço Deus? É possível conhecer a Deus? É possível. Porque quando você conhece Deus na profundidade, na santidade da sua beleza, você não é mais o mesmo. Porque muitas das vezes nós estamos frequentando o culto há anos. Nós conhecemos hinos e versículos, os versículos, a linguagem da fé, participam de ministério, ocupam cargos na igreja, mas nunca desenvolveram intimidade com Deus. Porque não é ter cargo, não é participar, não é cantar louvores, isso não significa que você conhece Deus. Eu sempre, quando tenho pregado, eu sempre tenho falado, eu sempre tenho dado a direção, o nosso caminho, quem nos leva a Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos levar a conhecer Deus na profundidade. Eu sempre falo isso, se a igreja estiver caminhando sem a direção do Espírito Santo, ela está errante. Porque Jesus foi para o Pai, mas Ele disse, vou pedir para que o Pai mande o Consolador, aquele que vai guiar vocês a toda a verdade, aquele que vai mostrar o caminho, aquele que vai dar direção, revelação para vocês de quem Ele é. É o Espírito Santo, é Ele que está aqui, junto com a sua igreja. Por isso que Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Significa, o Espírito Santo está com a igreja de Deus todos os dias. Todos os dias. Do mesmo jeito que o Espírito Santo foi com Jesus. Porque João vai dizer, vai trazer para nós, que Jesus operava grandes milagres e maravilhas por intermédio do Espírito Santo de Deus. Porque Ele era um homem como eu e você. Se esvaziou da sua glória, e ele teve que se revestir de poder, porque o dia que Jesus se batizou, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Então ele se encheu do Espírito Santo, Jesus se encheu do Espírito Santo, e ele passou a fazer grandes milagres e maravilhas. Então, meu amado, amados do Senhor, é o Espírito Santo. Ele é seu amigo? Você tem procurado ter intimidade com Ele? Como tem sido a sua caminhada na fé? Com quem você tem procurado ter revelação de Deus? É o Espírito Santo. Não tem outro. Não há outro caminho. Não há outro que vai dar revelação do Espírito de Deus para você. Se nós lermos a Bíblia sem a ajuda do Espírito Santo, você não vai entender muita coisa. Sim ou não? Mas se o Espírito Santo te ajudar, te auxiliar, se você chamar Ele para te auxiliar, você vai começar a receber revelação das profundezas de Deus. É Ele, é por Ele, meu Deus, é através dEle. Ou há pessoas ainda na igreja que precisa correr, procurar intimidade com o Espírito Santo, procurar conhecer o seu amigo, é porque Ele é seu amigo. Ele só quer te ajudar.
Ele só quer te ajudar, Ele quer me ajudar, Ele quer ajudar a igreja, Ele quer usar você poderosamente. Ele quer mostrar coisas que Ele não mostrou para mim, Ele quer mostrar para você. Mas sabe o que Ele está esperando? Que você amadureça espiritualmente. Ele está esperando que a igreja amadureça. Essa igreja, ela era madura em intelecto, mas também não buscava relacionamento com o Espírito. Ah, pastor, eu já sou formado em 3, 4 faculdades, mas você é formado, já se formou quantas vezes na faculdade espiritual? Essa é a pergunta. Porque para tudo nós se formamos, nos preparamos, sim ou não, para ter o conhecimento. Agora eu preciso conhecer a Deus. Eu vou me preparar como? Eu vou buscar aquele que é o professor. Quem é? O Espírito Santo. É Ele que ensina. É Ele que mostra, é Ele que, quando você abrir a Bíblia, você vai começar a ler, e você vai dizer: meu Deus, o que eu estou vendo, o que o Senhor está revelando para mim? De uma forma que você vai ter tanta sede, tanta sede, tanta sede, e a sua sede vai ser saciada. Só que não acaba, não para. Tem muitas pessoas que conhecem a religião, conhece a palavra como informação, mas não experimenta a palavra como transformação. Informação é muito bom, tem muita informação mesmo. Como eu devo me comportar? Aqui tem tudo que um ser humano, tudo que uma família precisa, está aqui. É informação, sim, mas nós vamos ficar só aqui nas informações. Nós precisamos ir mais fundo. Nós precisamos buscar aonde tem, e Deus espera que nós buscamos. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e ao versículo 13, vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao versículo 13, diz assim: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia! Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Meu Deus! Aleluia! Vamos lá. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o meu conhecimento humano, e nem com o seu. É a Bíblia que está dizendo, é com Ele, é o nosso amigo Espírito Santo. É Ele que nos ensina, é Ele que nos revela de quem Deus é, como que é as coisas do céu. Então não tem como a gente andar, amado, sem intimidade com Ele. Porque a palavra do Senhor diz que quando você não consegue orar, Ele geme em seu lugar. Aleluia. Isso que é amigo, Ele geme. A palavra diz que com gemidos inexprimíveis, Ele está te auxiliando. Quem não quer ter um relacionamento com um amigo desse? Foi assim com Pedro, que recebeu a revelação de quem Jesus era. Foi assim com ele. Foi assim com Moisés, que conheceu os caminhos de Deus e não apenas os seus feitos. Foi assim com Paulo, que teve os olhos espirituais abertos no caminho de Damasco. E continua sendo assim hoje, porque quem recebe apenas informações acumula conhecimento. Mas quem recebe revelação encontra o próprio Deus. Quando alguém tem revelação de Deus, sua vida nunca mais será a mesma.